Vamos lá. Então, eu fico feliz que eu tenha sido cobrado de falar isso, porque mostra que o meu público tem as preocupações certas, né? Tá tendo uma greve a nível nacional dos servidores da educação, caso vocês não saibam, né? E é lógico que a gente viu a mídia jogando a população contra os grevistas, liberal chato criando um monte de espantalho, jogando a população também contra os sindicatos, que é uma coisa que é comum, tá, gente? O que é importante para a mídia, para a linha auxiliar da burguesia e coisa que o valha, de fazer em momento de greve, é dizer que a greve é irresponsável, que ela tá prejudicando a população, prejudicando seja lá quem precisa usufruir desse tipo de serviço. E isso tudo sem analisar quais são as demandas dessa greve, quais são as reivindicações. E aí eu falo uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês forem analisar uma greve, a primeira coisa que vocês têm que olhar é qual é a reivindicação, tá bom? Dica geral. Qual é a reivindicação e por que essa reivindicação está sendo feita? Porque é muito raro uma categoria, várias categorias inclusive, entrarem em uma greve dessa escala tendo uma reivindicação trivial. Não é nada trivial essa reivindicação. Então, provavelmente o que mais causa greve, em qualquer lugar do mundo, seja ajuste salarial. Então, a demanda dos grevistas é que o governo aumente o salário em 7% por 3 anos. Então, 7% esse ano, 7% em 2025, 7% em 2026. Vamos ver qual foi a proposta do governo? Zero. Absolutamente nada. A proposta do governo foi zero. Reajuste? Não tem reajuste esse ano. Essa foi a proposta. É pegar ou largar. Vamos lá, né? Vamos analisar a questão mais de perto. Aqui o Sintrajude. Governo mantém reajuste zero em 2024 e servidores prometem intensificar mobilização. Tá certo, tá? Tem que intensificar mesmo. Então vamos lá, além do salário, as categorias estão demandando também reestruturação de carreira e recomposição do orçamento das instituições, que foram muito prejudicadas durante o governo Bolsonaro, e também o reajuste imediato dos auxílios e das bolsas dos estudantes. Então não é uma reivindicação única, é uma reivindicação que tem a ver com o salário dos professores e dos servidores, mas tem a ver também com como essas instituições federais estão sendo sucateadas e foram sucateadas no governo Bolsonaro principalmente. E também tem um debate sobre a revogação do novo ensino médio e da BNC Formação, que é uma coisa que eu não falei ainda, mas eu posso falar no futuro, que é a Base Nacional Comum para Formação de Professores. Agora, quarta passada, o governo reiterou com representantes dos servidores que não pretende ajustar o salário. E já estava sinalizando isso. E aí vamos ver as propostas do governo. Primeiro, reajuste zero. Depois, discutir categoria por categoria o reajuste do salário ano que vem. Depois, aumentar o auxílio alimentação. O auxílio vai passar de R$ 658 para R$ 1.000. O auxílio de saúde médio de 144 para 215. E o auxílio creche de 321 para 484. E mais uma condição, a mais bizarra de todas, que é, o governo disse, depois disso, quem entrar em greve, a gente suspende a negociação. Então, se depois dessa negociação uma categoria entrar em greve, o governo vai suspender a negociação com a categoria que entrou em greve. E horas antes dessa reunião, o Haddad disse, acho que numa conferência de imprensa ele falou, o orçamento de 2024 já está fechado e que para ano que vem ele precisa avaliar, preciso avaliar se vai ter margem para reajuste nos próximos anos. Foi isso que ele falou. Então a questão é, esse ano o Haddad falou, tá fechado, ano que vem ele falou, a gente vai ter que ver, Vamos ponto a ponto das exigências e das propostas do governo. Primeiro de tudo, a demanda é 7%, o governo ofereceu zero. Segundo, discutir categoria por categoria. Por que o governo está fazendo isso, gente? Vocês têm uma hipótese? Por que o governo está preocupado em discutir categoria por categoria? Isso aqui é uma tática clássica, tá, gente? Para enfraquecer as categorias. Para separar as categorias, para que elas não se unam numa greve unificada. Isso aqui, ó, é negócio antigreve clássico. É dividir para conquistar, ó. Já existe desde que existe greve, esse negócio. Então, primeiro ponto para vocês prestarem atenção. Segundo, o governo propôs aumentar os auxílios. Por quê? Por que o governo se recusa a aumentar o salário, mas propôs aumentar os auxílios, inclusive no auxílio alimentação, quase dobrar? Primeiro que eu não vou entrar no mérito de se esses valores aqui são dignos. Eu posso antecipar que não são, tá? Esses valores aqui dos auxílios são muito baixos, para começo de conversa. Mas mesmo assim, por que eles propõem aumentar os auxílios e não o salário? Qual que é o problema? Isso aqui é uma forma de mascarar o aumento. Porque eu pergunto pra vocês, e quando esses servidores aqui se aposentarem? A aposentadoria é baseada no salário. Pra onde que vai o aumento do auxílio? Pra lugar nenhum. Desaparece. Isso aqui, ó, que o Fernando Heleno falou. Auxílio não entra na base do cálculo de aposentadoria ou qualquer outro reajuste.
Isso aqui é uma forma de mascarar o aumento. Sacaram? Mais uma coisa, né? Essa demanda de dizer que o governo vai encerrar as negociações com categoria que entrar em greve é um negócio de um escárnio, gente. A gente tá falando do Partido dos Trabalhadores, tá? A gente tá falando do Lula, que é uma figura que surgiu como uma figura política relevante durante as greves do ABC. Essa coisa de é isso que a gente tem pra oferecer, senão a gente não oferece nada, tem nome, tá? O nome disso é chantagem. O nome disso é chantagem. O governo está chantageando os servidores. E aí o Lula falou a respeito das greves, abre aspas, a gente pode até não gostar, mas elas são direito democrático dos trabalhadores. Não tenho moral pra falar contra a greve. Nasci nas greves e sou obrigado a reconhecer. Bom, sabe o que isso aqui significa, gente? Sabe o que significa o Lula falar isso? Porra nenhuma, irmão. Não significa absolutamente nada. Porque os representantes do governo sentam nessa mesa e chantageiam os servidores. Então que se foda o discurso do Lula. Pode falar o que ele quiser, o quanto ele quiser, quantas vezes ele quiser. Então vamos lá, vamos falar das categorias que estão em greve. Começou com isso aqui, ó. Servidores das universidades federais entram em greve apesar de reconhecer avanços do governo atual. Categoria cobra plano de carreira e afirma que reajuste salarial não repôs perdas acumuladas desde a gestão Temer. Então, dia 11 de março, os técnicos administrativos em educação entraram em greve em 30 universidades. Esse aqui foi o começo. Nessa época eu fui cobrado e não falei, e eu acho que foi certo porque a greve foi se intensificando com o tempo. Então valeu a pena esperar um pouco para falar sobre. Em abril, teve mais gente aderindo, ó. Vamos lá. Greve deve paralisar 230 colégios e institutos federais de 18 estados a partir dessa quarta-feira, dia 3 de abril. Sindicatos dos professores e servidores técnicos aprovou paralisação há uma semana por reajuste salarial. Então, mais gente começou a aderir. E aí a gente chega no dia 15, essa segunda-feira, que foi quando a coisa escalou muito, porque foi depois dessa reunião. Greve nos institutos federais ganha força e tem adesão de universidades. O que aconteceu? O governo tentou chantagear os servidores públicos e eles falaram assim, a gente vai aumentar a greve. Aumentar a greve. Vai ter mais greve. E tá certo. Tá certo. Tem que aumentar. E na hora da chantagem é que tem que aumentar mesmo. Vamos aos números. Sindicatos, eles deram informações ligeiramente diferentes, que é o que tá nessa matéria. A gente tem entre 15 e 21 universidades em greve. Não temos certeza absoluta dos números. Porque, vou mostrar pra vocês até, né? Ó, uma é segundo a Andifes e outra segundo o Andes, que são dois sindicatos diferentes. Então eles estão dando números diferentes. Dos institutos federais, dos 687, 470 estão em greve. 470. Que esse aqui é a informação do Sinacef. Gente, as federais estão paradas. E ter adesão das universidades federais é muito importante. Isso dá muita força pra greve. E, gente, eu bani um otário que tava aí no chat, mas eu vou falar uma coisa. E eu não vou nem... Assim, eu tô tentando... Pra cada comentário idiota que eu recebo, eu tento ler 10 comentários positivos, tá? O setor da educação federal tem os piores salários do serviço público federal. Os piores salários. E o governo é muito condescendente com outras categorias. Eu dou exemplo. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Vocês acham que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal teve que fazer alguma coisa para conseguir negociar a reposição salarial e os planos de carreira? O governo tem 2 pesos e 2 medidas, tá? O governo é extremamente parcial. E é muito grave o que está acontecendo com a educação no país no governo Lula. Desde a recusa a revogar o novo ensino médio até essa greve que está sendo uma chantagem, gente. E isso tudo tem vínculo com a regra fiscal draconiana proposta pelo Haddad e recebida com louvor pelo mercado financeiro. A regra é clara. Se o mercado financeiro comemorou, você se fudeu. Não tem diferença nunca, tá? Não tem exceção. Aqui, no outras palavras, a cruzada de Haddad contra a saúde e educação. Eu peguei um site de esquerda aqui. Só pra vocês não falarem, você tá repercutindo o discurso da Gazeta do Povo. Não tô. Então a gente vê, por conta dessa regra fiscal, corte de verba no Ministério da Saúde, corte de bolsa, que é uma coisa que foi típica do governo Bolsonaro. Esse tipo de corte, de falta de reajuste de bolsa, prejudica muito as bases estudantis. Prejudica a assistência estudantil, prejudica as pesquisas também. E, gente, eu preciso reiterar uma coisa. Não existe só o padrão de cortes que a gente tá vendo do governo passado para esse. Existe uma outra coisa que é mais perigosa. Seja por acidente ou por intenção, por projeto, vocês sabem que a precarização do serviço público, o sucateamento do serviço público, abre margem para quê? Privatização. O governo Lula, com Haddad no Ministério da Economia, está auxiliando o projeto de privatização
das universidades federais e dos institutos federais, de maneira intencional ou não intencional. Não importa. Isso aqui é inaceitável. Inaceitável. Bom, é isso. Não vou responder as bobagens do chat. Tô sem paciência hoje, de verdade. Eu só vou dizer uma coisa, gente. Vocês estão sendo muito ingênuos com o discurso da grande mídia a respeito dessa greve. Quem tá contra essa greve pelos motivos que tá falando aí no chat, vocês estão pegando o discurso da grande mídia burguesa, da extrema-direita, que tá tentando jogar você contra os grevistas e tá engolindo eles sem mastigar. Eu só vou dizer isso. Eu sou aluna do CP2 no Rio e tá rolando muita fake news. A maioria dos alunos estão contra os servidores porque fizeram greve. Queria entender melhor isso porque isso num colégio com histórico de militância. Provavelmente internet. Provavelmente esses alunos estão consumindo a narrativa da greve através da internet, principalmente com o MBL jogando a população contra e ficando contra os trabalhadores. É uma hipótese minha. Comum, tá, gente? Isso é tática velha também da burguesia de jogar a população contra os trabalhadores. Super velha essa tática. Isso acontece o tempo todo aqui em São Paulo com o metrô. As greves no metrô, o tempo todo o governador joga a população contra os metroviários, falando, eles estão paralisando o seu trabalho, estão paralisando a sua vida, eles são um bando de vagabundos que não gostam de trabalhar, etc, etc. O que você acha dos PPGs que não aderiram à greve? Por um lado, enfraquece o movimento, por outro, se eles param, CAPES e o CNPq cortam, não prorrogam a bolsa dos mestrados e doutorandos. Cara, tem que ver os motivos de cada pessoa de cada categoria que optou por não aderir à greve. Mas tem uma coisa perigosa, né? Você falou, se eles param, CAPES e CNPq cortam e não prorrogam as bolsas de mestrado. Mas a greve também tá reivindicando o ajuste nas bolsas. Então, de qual lado a gente fica? Porque as bolsas tomaram um baque imenso no governo Bolsonaro e tomaram um baque de novo agora com a gestão do Haddad. Então, tá, se a gente faz a greve, as bolsas param. Mas se a gente não faz a greve, as bolsas não têm reajuste e ficam totalmente prejudicadas. Quem que tá certo nessa história? Cabe às categorias decidir. O que eu acho é, trabalhador tem direito à greve. Principalmente quando a proposta é, não vamos fazer reajuste e se vocês entrarem em greve, a gente não negocia mais. PPG é programa de pós-graduação. Vamos começar a chamar bolsa de salário? Eu sou super a favor de trocar o nome. Pra mim, bolsa tinha que chamar salário, tá? Porque é o salário do pesquisador. Sim, eu falei isso, eu não sei se eu deixei claro. São duas greves. A dos TAEs, né? Dos técnicos, que são representados por sindicatos diferentes. Nos institutos, todos os servidores são filiados ao Sinacef. Eu achei que eu tinha deixado isso claro. Mas coloquei aqui de novo porque é mais de uma categoria que tá em greve. O que eu acho bom, porque reforça a greve e não acata a esse pedido ridículo do governo de negociar categoria por categoria.